Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch e esse é o episódio piloto de um projeto que eu queria há muito tempo botar de pé. O Propaganda não é só isso aí, surge das minhas inquietações com essas mudanças que estão acontecendo no mundo da propaganda. Eu comecei a falar sobre essas mudanças ao longo da minha pesquisa de mestrado. Eu queria entender para onde essa indústria estava indo e me angustiava ter 1 milhão de eventos falando sobre as transformações na propaganda. E quando eu voltava para trabalhar, era um monte de gente preocupada com o post que ia entrar no Facebook, a campanha de Natal que o briefing chegou em cima da hora de novo e não sei o quê. Em resumo, os espaços de trabalho não permitiam que as pessoas que estavam lá refletissem sobre o campo. E, fazendo meia-culpa aqui, eu nem sei se as pessoas que estavam lá, tipo eu, estavam querendo discutir essas coisas não. Era só mais um trabalho, mais um job, deixa eu fazer minha parte aqui, montar meu plano de mídia, montar meu layout, meu texto e passar esse parafuso para outra pessoa apertar. Eu sou bem adepto dessa visão. No fim das contas, é só mais um trabalho, isso é parte das mudanças da propaganda. Tirar esse glamour que se colocou em cima desse trampo, mas alguma coisa lá ainda estava me deixando desconfortável. Corta para 2 anos depois, eu estava pesquisando no mestrado as mudanças na propaganda, eu estava falando com pessoas que ocuparam e ocupam cargos de liderança na indústria, eu entrevistei pessoas que sofreram com as mudanças e conseguiram se adaptar a elas, e outras que ainda não sabem muito bem o que fazer, mas estão tentando. Mas eu também encontrei pessoas que nem sabiam que mudanças radicais assim estavam acontecendo e eu tinha que fazer alguma coisa. Afinal, mudanças só acontecem de verdade quando um número considerável de pessoas vê os seus pares propondo novas institucionalizações e percebem que precisam fazer algo diferente. Essa é a parte densa da minha pesquisa e se você não curte a parte científica, você pode chamar essa parte de chata. Eu uso suportes teóricos que dizem que a rotina é importante para o ser humano, mas que em algum momento uma pequena mudança vai romper esse ciclo e outra pessoa vai reconhecer aquilo como um novo padrão e começar a repensar a sua prática também. Tenta lembrar aí quando foi a última vez que você, daí da sua cadeira na agência / empresa de comunicação / novo modelo de negócio em propaganda, levantou do nada e pensou, nossa, hoje eu vou fazer algo totalmente diferente do que eu fiz ontem. Não lembra? Tá, tudo bem. O ser humano é assim mesmo e isso é ótimo. Eu só consigo lembrar de mudanças na minha vida que foram motivadas por um comportamento externo a mim. Então, a primeira resposta que você vai ter nesse podcast é que todas as mudanças no mundo da publicidade vêm de motivações externas ao nosso campo. E é por isso que eu quero falar com pessoas que estão propondo essas mudanças e novos modelos e tudo mais, para entender da onde estão surgindo esses movimentos de mudança e principalmente o que essa galera está entregando. Já que a gente está vendo esse monte de empresas e novas coisas surgindo e só aumentando a nossa ansiedade para saber se o modelo onde eu estou investindo as minhas horas do dia é o certo, ou se tem o modelo certo agora. Foi mal, não tem nem 5 minutos de programa e a gente já foi para comportamento humano, novos negócios, novos hábitos. Mas é isso, no fim do dia, propaganda não é só isso aí. Ou pelo menos, não deveria ser. Ah, sim, o nome desse podcast. Se você não está lembrado da sua graduação ou não vem de uma formação acadêmica em propaganda, lá tinha um livro chamado Propaganda é Isso Aí, de um doutor chamado Zeca Martins. A primeira edição desse livro é de 1999. Você consegue lembrar o que estava acontecendo em 1999 ao seu redor? O real estava desvalorizando, o Rick Martin estava apresentando para o mundo o Living La Vida Louca, a Ambev estava surgindo, o Ronaldinho Gaúcho surgiu com aquele drible para o mundo, mas o que você, de propaganda, precisa lembrar mesmo de importante no mundo nesse ano é que estava surgindo a Rede TV. E era nesse contexto que não faz nenhum sentido hoje em dia que a propaganda era isso aí. Mas sabe o que é mais louco disso tudo? Esse livro continua sendo usado em boa parte dos cursos de graduação do país. Nessa hora você deve estar levantando a cadeira para argumentar, mas lançaram edições novas, atualizações, devem ter posto lá um item, como usar a internet para publicidade. Tudo bem, você tem razão, mas como diz a Juliana Peterman, uma grande amiga minha,
O problema é esse conteúdo manualístico que a gente usa para falar sobre publicidade. A publicidade é uma parte da sociedade que a gente vende como sendo muito importante para fazer a roda da economia girar, mas que a gente aprende a fazer em livros tipo Propaganda de A a Z, ou Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve a coragem de te contar. Sério, qual foi a última vez que você conseguiu se sentir por dentro de tudo que estava acontecendo em propaganda? Novos modelos de negócio surgindo, novas pautas, novos modelos de remuneração, agências ruindo, novos grupos sendo obrigados a se fundir, jovens não pagando o alto preço da publicidade só para fazer check-in na Riviera Francesa, consumidores cobrando marcas para mostrar corpos mais verdadeiros nos comerciais e presidentes vetando comerciais que fazem isso. Tá bom, já tem um monte de gente aí convencida que propaganda não é só isso aí, e se você tá ouvindo até aqui, você também acha isso. Então, a gente já pode começar. Como é que vai funcionar? É simples. Eu quero falar com pessoas que estão trampando nesses novos modelos, que estão repensando fazer publicitário, para entender como é o dia dessas pessoas. Com o que essa galera tá ganhando dinheiro. Ainda que esse não seja o meu principal direcionamento. Se ganha muito ou pouco dinheiro, trabalha para uma grande marca ou não. Mas eu quero falar com quem tá questionando o seu cargo, carreira, crachá em alguma medida. E vai ter um tema central como fio condutor desse rolê todo. No final de cada episódio vai ter um momento que chama Me Indica um Arroba. E eu vou querer, da pessoa que estiver aqui comigo, 3 indicações de arrobas de pessoas que estão também nesses novos modelos, repensando a carreira e tudo mais em propaganda. O meu objetivo vai ser montar uma lista de pessoas legais, repensando a sua própria prática e que possam bater um papo futuramente aqui no Propaganda Não É Só Isso Aí. E vamos pro primeiro papo. O quê? Você estava achando que esse episódio ia ser só aquele tradicional porque eu resolvi fazer um podcast? Que o título tinha te enganado? Não. Hoje a gente já tem a primeira convidada. E eu não podia estar mais feliz e realizado. Eu falei com a Maria Guimarães. Se você não conhece ela, tá de bobeira no rolê da propaganda. Eu conversei com a Maria sobre transformações bem amplas e algumas das maiores mudanças que estão acontecendo na propaganda hoje. Daí, no futuro, a gente aprofunda cada uma delas com essa rede de arrobas que a gente for ir juntando. Maria, valeu demais por ter topado abrir esse podcast. Eu tô, mega orgulhoso. Eu tô falando pra todo mundo. Caraca, a primeira participante vai ser a Maria, eu tô feliz e tal, não sei o quê. Então, primeiro eu queria te agradecer e pedir pra você começar se apresentando, contando qual é o teu rolê na propaganda ou no mundo também. Eu que agradeço. Também tô muito feliz de estar aqui participando. Adoro esse tipo de discussão. Acho que ajuda a gente a evoluir como um todo. Além de levar a discussão para mais pessoas, para a gente poder ouvir outros pontos de vista e tudo mais. Então, obrigada. Bom, eu sou a Maria Guimarães, eu sou uma das sócias da 6510, que é uma consultoria especializada em comunicação com mulheres. A 6510 hoje ela trabalha para algumas empresas e o nosso principal trabalho é aproximar as marcas e todo tipo de empresa, não só marcas assim, que querem trabalhar comunicação, dos papéis da mulher na sociedade, que vieram mudando muito ao longo dos últimos anos, e no Brasil especialmente de 2002, 2004 para cá. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a 6510, se eu não me engano, se minha memória não tá me enganando, foi lá por 2016, com a cerveja feminista. E depois... 2015. E depois eu acho que 2016, então, foi o trampo de Nescau, pode ser? Sim. Então eu acho que... Talvez, acho que eu fui pra Nescau, eu falei, por que mais que essa galera tá fazendo? E aí eu fui ver a cerveja feminista. Quando é que tu, então lá, ou 2015 ou antes, tu começou a questionar a propaganda que tu já fazia? Quando é que tu viu, tem uma coisa errada aqui, a gente precisa falar sobre outras coisas? Nossa, eu tive uma criação, assim, dentro de casa que foi muito crítica, assim, né? Meu pai sempre me incentivou, principalmente ele, até um pouco mais que a minha mãe, a ter esse senso crítico com as coisas. Óbvio, quando você tá no começo de carreira, na faculdade, você tá ali, ainda mais em publicidade, que você vai, a galera fala muito do glamour, tem toda uma glamorização dessa coisa toda, que é meio ridícula, e você é jovem, cai nessa. Então isso às vezes demora. O fato de eu ter feito uma universidade federal acho que me ajudou muito, porque ali o glamour é muito menor.
Então te deixa com o pé um pouco mais no chão, mais em contato com outras pautas políticas e tudo mais também que rolam dentro da universidade. E aí, só que aí quando eu vim para São Paulo foi o oposto, né? Que eu vim estudar numa escola que é o oposto de uma universidade federal, que é a Miami Ed School. Aprendi muito, fiz muitos contatos que foram muito importantes para minha carreira. Mas ao mesmo tempo ali eu já via que numa turma de quase 20 pessoas só tinham 2 mulheres numa turma de redação e direção de arte. Então ali já era meio que um baque, assim, tá no meio de tanto homem, porque eu não sentia isso na universidade. E aí, depois indo para o mercado de trabalho, acho que eu ainda não tinha desenvolvido a crítica em si, mas eu achava muito estranho a gente ter que trabalhar tanto e achar normal ter que virar à noite. Mas para mim era tipo, é isso, né? O que eu vou fazer? Mas aí, com o tempo, à medida que eu fui ganhando um pouco mais de bagagem profissional, assim, e eu acabei passando por algumas agências interessantes, que às vezes talvez não tivesse a coisa na prática, mas tinha essa conversa entre as pessoas lá dentro. E aí acabei começando a pensar mais nisso, e aí quando eu comecei a ter mais contato com mulheres dentro das agências, porque era isso, eu sempre era a única na criação, que foi mais ou menos ali por 2013, 2012, a própria Thaís, que é minha sócia, era minha chefe nesse momento. E aí eu tinha contato com outras mulheres, às vezes da área de planejamento, não da área de criação, uma ou outra na criação às vezes, além da Thaís. E aí eu fui vendo que tipo, era uma reclamação, toda hora a gente tava reclamando de alguma coisa, e era aquela coisa chata, aquela de você ficar provando ideia às vezes com um cara, e você vê que o cara responde uma coisa que você sabe que não é normal, mas porque você tem menos experiência, você já começa a perceber os motivos, assim. E isso foi ficando mais evidente em mim, e eu acho que a minha consciência política, o tanto que eu lia naquela época também já tinha mudado muita coisa sobre isso. E aí quando eu cheguei ali em 2014, foi um momento que isso começou a ficar muito evidente. Primeiro que eu tinha chegado numa agência que pautava essas coisas, que discutia essas coisas. Então isso já dava uma abertura maior para você falar, apesar dela não estar fazendo, que ela não estivesse fazendo tudo certo, mas tinha pelo menos um espaço para falar. Então isso eu comecei a sentir de forma mais urgente, e tinha mais mulheres no entorno, assim. Então a gente começou a discutir, às vezes era no almoço, era em outros momentos que não de trabalho, até que eu acho que tudo chegou ao ponto que também no universo, na cultura pop em geral também estava discutindo isso. Então Hollywood estava discutindo isso, a música estava discutindo isso, o esporte estava discutindo isso, a Meryl Streep estava falando sobre isso, a Beyoncé estava falando sobre isso. Então era um tema urgente ficou um tema urgente para todo mundo, não só para publicidade. E acho que isso, a fagulha acendeu mais forte ali, e acabou que a gente começou a construir a 6510 ali também. Já no final de 2014, começo de 2015, mais como um grupo de mulheres discutindo isso, e de repente a gente sentiu muito essa necessidade de agir. E aí eu, a Thaís e na época a Lari também fundamos a 6510, e a gente lançou a Cerveja Feminista, que foi o nosso primeiro trabalho. E me diz, tipo, assim, eu sei que nenhuma mudança tem um início, um marco zero, assim, mas tu lembra, nesse universo ali por 2014, 2015, uma mudança em potencial, assim, que tu olhou e falou, putz, não, peraí, o mercado está começando a se reorganizar e a gente tem um futuro melhor do que a gente teve até agora? Tu lembra de alguma coisa assim, algum movimento, um tensionamento, assim? Pode ser pelo gênero ou pelo viés da representatividade, mas o que aconteceu nesses anos aí que tu falou assim, não, putz, teve alguma coisa assim que tu falou, agora nós temos um caminho à frente mais promissor? Pra mim foi mais pelo erro, assim. Era ver uma marca errando, que pra gente, a fagulha da 6510, a cerveja feminista, ela nasce a partir daquele erro da propaganda de Skol. De deixar o não em casa. Então, pra gente, os erros que as marcas estavam cometendo acabaram virando a fagulha, porque eles estavam cometendo erros diante de um público que tinha acabado de adquirir mais senso crítico e mais senso de comunidade. Então era mais fácil, a gente já se seguia, a gente já compartilhava as coisas, a gente, mesmo que não de forma organizada, acabava que aquilo virava um levante contra a marca que errava. Então eu lembro daquele primeiro ano de ver um erro de Skol, eu lembro de ver um erro de acho que era Sempre Livre,
que também fez uma campanha péssima com a Sabrina Sato. Eu lembro. Então, a marca de esmalte, a Risqué, também fez. Então, foram várias coisas que antes passavam e que naquele ano começou a não passar nada. E eu acho que isso foi muito importante. Não começou a não passar nada no quesito gênero, tá? Sim. Então, acho que ali foi isso, acho que foi importante ali. Olha só, parte do motivo de eu ter começado esse podcast é para desmistificar novos modelos de negócio. Assim, eu tinha uma ânsia de ver um monte de modelos surgindo e um site preto não me contar o que essa galera faz no fim do dia, sabe? Sim. O que entrega. Então a minha pergunta agora é direto, assim, eu quero saber como é que a 6510 ganha dinheiro. Esse é o meu objetivo aqui. Eu quero entender o que vocês fazem, como é o processo de trabalho, como é que é o teu dia a dia, como é que vocês fazem na 6510, o que vocês entregam. Na 6510 a gente tem tipos diferentes de entrega, mas a gente tem alguns que são os principais. A gente trabalha como uma consultoria, então a gente auxilia as marcas desde o momento, por exemplo, antes da criação, antes de ter um briefing, a gente pode fazer uma pesquisa que vai, sei lá, tirar uma dúvida que o cliente tem para propor um briefing para resolver aquele problema que talvez ele tenha, talvez ele não tenha. Então, essa é uma parte. A gente pode fazer uma pesquisa. A gente pode trabalhar quase como um planejamento, fazendo uma pesquisa mais densa, chegando em insights e numa visão proprietária daquela marca sobre aquele assunto. Porque mais do que falar sobre qualquer assunto, a gente acha que se vai falar, tem que falar com propriedade e tem que ter um motivo. Então, não adianta querer falar de uma coisa se você não tem propriedade. Você vai acabar entrando num assunto que vai acabar muito rápido e não vai ser nem interessante para você, do ponto de vista de comunicação mesmo. Outro ponto é que nós duas, tanto eu quanto a Thaís, a gente vem do universo da criação, então a gente faz cocriação com as marcas, às vezes com agências das marcas, ou mesmo em parceria só com as agências. A gente até vai pro pós, né? Então você já criou essa campanha, o que dá para fazer agora? A gente pode fazer uma análise de risco em cima da campanha criada, para ver se existem erros, se existem potenciais de crise, se existem coisas ofensivas, e a gente determina caminhos que vocês podem seguir a partir dos erros detectados, ou dos potenciais erros detectados. Então a gente faz, por exemplo, workshops com os nossos clientes para que eles tenham contato com especialistas e pessoas que fazem parte do público-alvo dele, mulheres, né, em sua maioria, para que eles possam aprender com essas pessoas e ter insights a partir dali e a gente construir programas para esse cliente a partir dali. Então tem vários jeitos de trabalhar e vários jeitos da gente fazer. Como cada um desses produtos, hoje em dia, a gente tem alguns formatos básicos dele que ajudam a gente a precificar essas coisas, para tentar ter um modelo básico dentro da cabeça, pelo menos, para a gente poder não ficar também sofrendo tanto a cada orçamento, e a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, se eu vou fazer um workshop, pra gente, os workshops são muito densos, então se eles duram muito tempo, são muitos dias, e com muitas pessoas, geralmente eles não funcionam bem. Então a gente já sabe mais ou menos como as coisas funcionam, então fica mais fácil a gente produtizar isso para conseguir vender para os clientes. Tá, e me diz, que pessoas vocês têm? Vocês acionam uma rede de pessoas que vocês acreditam que vão ajudar nesse trampo, é isso? Isso, a gente, basicamente, como consultoria, a gente não tem hoje empregados. A 6510 trabalha com uma rede e a gente contrata job a job. Então, a gente prefere trabalhar assim porque cada cliente que vem, a gente gosta de trabalhar com alguém que seja realmente expert nesse assunto. Então, se eu vou falar sobre algum tema que envolva crianças, eu prefiro falar com os pais dessas crianças. Entendi. Se eu vou falar sobre um tema que é sobre futebol feminino, eu prefiro falar com a ex-capitã da seleção brasileira. É melhor isso pra gente do que falar com um publicitário que entenda muito sobre futebol feminino, com um publicitário que entenda muito sobre maternidade. Eu prefiro, óbvio que às vezes a gente encontra esses dois universos juntos, e aí é bom também, mas os skills publicitários
a gente contrata pelos skills publicitários. Eu quero um planejamento, às vezes eu não preciso ter esse viés do assunto. Mas é raro a gente contratar essa parte, porque é a parte que a gente sabe fazer. Então a gente tem uma rede hoje de mais de 400 pessoas, que a gente tem desde cozinheiras, jogadores de futebol, pessoas que tem produtoras, tem todo tipo de gente, sociólogas, antropólogas, tradutoras, tem gente até de fora do Brasil por conta de alguns projetos, mas a gente tenta construir essa rede baseada em pessoas que a gente já conhece, pessoas que são indicadas por nós, por pessoas que a gente confia. E a gente vai atrás do trabalho delas para conhecer um pouco mais, para entender a relevância. A gente sempre conversa antes dos trabalhos para entender, não só para passar um briefing, mas também para entender o que aquela pessoa pode acrescentar ainda mais que a gente não sabe e tudo mais. Então, eu quero partir daí, que eu não entendo de onde vem. Vocês são uma consultoria de 2 pessoas. Sim. Efetivamente, assim, né? Um núcleo rígido. E aí vocês chamam mais pessoas. Vocês não têm o interesse, imagino eu, e nem a capacidade de tomar uma conta de um grande cliente para vocês, né? Não. Da onde vocês acham que vem uma resistência de agência com trampar em parceria com novos modelos de negócio que podem ajudar na construção de algo, sabe? Eu tinha uma visão antes que era puro ranço. Hoje em dia eu acho que é falta de dinheiro das agências. Porque quando a marca que contrata a gente para trabalhar junto com eles, a gente não sente essa resistência deles. Isso aqui. Na maioria das vezes. Só que quando a agência vem atrás da gente, eles vão pagar, eles não... As agências hoje, elas estão num modelo super enxuto. Esses últimos dias aqui em São Paulo, a gente teve várias barcas de pessoas demitidas saindo de agências. Então, as agências, elas não estão com dinheiro para contratar qualquer tipo de especialista. E é por isso também que elas estão num momento tão delicado de não conseguir também condições melhores junto aos seus clientes. Né? As marcas que elas trabalham acabam que elas aceitam tudo quanto é prazo, porque no final das contas eles também têm um monte de gente para trabalhar. E quem acaba ganhando a maior parte do dinheiro não é necessariamente quem trabalha mais. Então, para mim, eles estão numa crise realmente financeira, que é muito difícil eles chamarem pessoas extras para trabalhar com eles em projetos, se esse dinheiro sai do centro de custo deles. Eu queria voltar para essas pessoas que vocês acionam. Tu sente uma responsabilidade maior, um peso nos ombros com essas pessoas? Entende assim o que eu quero dizer? Tipo assim, isso não é uma prática comum em agências ou em outros modelos mais antigos. Quando a gente começa a acionar pessoas ou de minorias, de grupos minorizados, pessoas numa fragilidade social, eu imagino que deva ter um peso social para ti, assim, de uma preocupação muito maior com o que poderia ser só um trabalho, entende? Tu sente esse peso, assim? Eu não sei se eu sinto um peso, assim, eu sinto que é uma obrigação, e não uma obrigação que me traz um peso, é uma obrigação sim, peso não no sentido de ser um fardo, né, mas assim, uma sobrecarga, né. Eu acho, o famoso não faço mais que minha obrigação, mas eu sinto isso, assim, e... Eu sinto mais o eu acho que não com essas pessoas, porque a gente realmente estabelece uma relação de parceria que eu confio muito nelas. E elas confiam muito na gente. É óbvio que se eu vou para um trabalho, e como já aconteceu, por exemplo, de ter que ir para um trabalho num lugar que era no sul do país, num lugar que eu sabia que eu ia encontrar só pessoas brancas, e eu tava levando uma pessoa que é uma especialista incrível, uma mulher negra de pele retinta, para esse lugar. Ali você rola uma preocupação de eu falar, da gente, né, abrir pra ela e falar, olha, se acontecer qualquer coisa, você não tem obrigação de lidar com isso, fala pra gente, porque a gente vai lidar com isso. Sim. Então é uma questão só de você também estabelecer que o seu ambiente não vai ser tóxico e nem que os seus clientes possam tornar esse ambiente tóxico.
Então, isso é bem importante pra gente. Eu acho que é essa a responsabilidade que eu sinto, de que caso essas pessoas sofram preconceito diante de um trabalho que eu tô propondo, eu preciso ter essa ação mais do que nunca. Em outros momentos eu teria que ter essa ação, mas nesse momento, mais do que nunca, essa ação precisa ser minha, e eu quero que elas tenham essa abertura de que se eu não tiver ouvido, que se eu não tiver no momento que essa coisa aconteceu, que elas possam falar comigo e que eu vou ter que resolver, custe o que custar. Então isso é bem importante. Agora, eu sinto essa responsabilidade, acho que mais com o público de fora que não tá participando do processo. Sim. Porque quem tá participando do processo sabe tudo. Sabe o que tá acontecendo, como tá acontecendo, como que cada coisa foi pedida, como que cada coisa não foi pedida. Mas às vezes a gente leva um trabalho pra fora que não é o trabalho que a gente gostaria de entregar 100%. É muito difícil você se prestando um serviço, qualquer que seja, não sei que seja uma coisa muito matemática e objetiva, que você vai entregar 100% aquilo que o cliente quer, né? Especialmente no mundo da publicidade. Ele sabe que tem essas intervenções. E quando você está trabalhando com esses clientes, é um jogo de negociação. Às vezes o cliente ele tem alguns pontos que ele não quer abrir mão, e a gente também tem pontos que a gente não vai abrir mão. Então a gente tenta puxar o máximo para que ele venha para o nosso lado o máximo possível, mas às vezes a gente não chega no 100%. E às vezes as pessoas do público de fora não sabem, não precisa saber, e óbvio que eles estão completamente certos se eles quiserem julgar. Eu vejo que vocês também acabam sendo uma espécie de um aval, assim, uma legitimação. Não, peraí, se a 6510 olhou pra isso, tá tudo bem, o que elas colocaram à mão vai ser, eu não sei, eu imagino que eu na posição, tudo bem, de novo, né, não vou fazer esse disclaimer cada vez que eu for falar, mas o branco hétero aqui falando de fora, olhando disso, deve ser uma responsabilidade muito grande que modelos de agência, dessas pessoas que trampam com propaganda, não estão nem aí, não se importam com isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade, a responsabilidade que eu penso assim, cara, e se isso passou por mim e eu não sei isso direito ainda, porque, querendo ou não, é um trabalho constante, né, pra todo mundo. Eu não acho que eu sei tudo, pelo contrário, eu sei muito pouco. Então você fica olhando as coisas, e se essa frase tá errada, e se isso aqui ofender alguém, e obviamente me machuca se isso ofender alguém, óbvio que não vai machucar mais do que a pessoa ofendida. Mas obviamente eu me sinto responsável por ter causado esse sofrimento, então isso é ruim quando acontece, e isso pra mim é a maior das responsabilidades no meu trabalho. Assim, eu tô num momento muito... Eu quero muito olhar pros erros de uma maneira mais tranquila, olhar para fracassos das pessoas. Isso tá me fazendo... Porque eu sofro muito, assim, muito com síndromes do impostor, assim, tipo, gritantes, assim, quase que 2 vezes por dia. Eu quero que tu me conte um trampo que tu olhou e tu falou assim, ó, aqui a 6510 fez o papel dela na sua totalidade, é pra isso que a gente atravessou tudo que a gente atravessou, e eu quero que tu me conte um trampo, óbvio, não precisa dizer a marca, mas assim, eu quero que tu me conte um trampo, cara, não, a gente precisa redesenhar tudo isso aqui não deu certo, sei lá, você teve que devolver dinheiro, você teve que dar alguma coisa aconteceu, tu falou, putz, isso aqui a gente precisa rever todo o nosso processo. Eu acho que vou falar do ruim primeiro. Tá, beleza. Pra gente terminar. Pra gente acabar lá em cima. Eu acho que o trampo que... não teve nenhum projeto que eu achei que a gente tivesse que redesenhar o nosso processo. Eu não acho que o processo foi errado, mas eu acho que, principalmente quando a gente tá falando sobre minorias, grupos minorizados, direitos, e a gente quer fazer as coisas da forma correta, às vezes a gente tem que contar com o lado de lá, porque se o cliente não quiser, ou se ele quiser mais ou menos, vira um cabo de guerra, e o cabo de guerra acaba não chegando num lugar que nem é bom pra ele, nem é bom pra gente. E às vezes quando a gente vai pra uma reunião, acho que esse é o processo
antes do processo, Uhum. que é deixar muito claro a forma como a gente trabalha, deixar muito claro que tem coisas que a gente não vai abrir mão, deixar muito claro tudo isso de início. Então, uma reunião de kick-off de um projeto, antes de emitir nota fiscal, antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar isso claro. Uhum. Porque acho que a única vez que a gente não deixou isso tão claro, acabou que o processo foi muito truncado. Uhum. E várias coisas que, apesar de estarem em contrato, que a gente coloca em contrato as coisas que a gente não abre mão, Sei. elas não foram cumpridas. E acabou isso gerando um desgaste. Foi horroroso trabalhar naquilo, assim. O resultado para o cliente não foi o que ele queria, o resultado para a gente não foi o que a gente queria. O processo foi ruim. A gente não devolveu dinheiro porque a gente não descumpriu nenhuma regra do contrato. Claro. Quem descumpriu regras do contrato foram eles. Uhum. A gente teria até uma opção de cobrar uma multa, mas a gente preferiu não cobrar e tentar, tipo, olha, fica por isso aqui, tá tudo bem, o trabalho tá entregue, a gente vai fazer até o final, mas a gente prefere que vocês não usem o nosso nome nisso. Então a gente tem isso em contrato, que é, se você não trabalha da forma como a gente precisa que seja trabalhado, você não pode dizer que trabalhou comigo, porque você não estava me escutando para começar. Então você não trabalhou comigo. Você trabalhou com alguma coisa que você tinha na cabeça. A gente até, no final das contas, trabalhou ali como redatoras de um processo. No final das contas, não foi o pior trabalho. Eu não acho que esse trabalho foi ofensivo, eu não acho que esse trabalho... Mas ele não foi da forma como a gente gostaria. E não foi por muito, não foi por pouco, né? Naquela negociação que eu digo que a gente faz, tudo bem você ter, sei lá, 80%. Agora, você ter 20%, aí não. Isso não é uma negociação. Isso né, você puxou a corda toda e não me deu o mínimo possível. Então, acho que foi isso. E eu acho que se a gente tivesse tido um alinhamento antes do começo do trabalho, que a gente tivesse colocado isso pessoalmente para todas as outras pessoas envolvidas no processo, talvez isso teria... Talvez o trabalho não tivesse acontecido, ou talvez ele tivesse corrido de uma forma melhor. Mas eu acho que ali faltou esse processo, faltou essa conversa, faltou esse entendimento, e acabou que o processo foi todo truncado. Eu acho que um trabalho que é recente, assim, que eu gosto muito, que o processo foi muito bom, tem sido muito bom, foi o Ads for Equality com o Facebook, que é um projeto que une dados e diversidade junto com o time de Market Science do Facebook, que a gente trabalhou para... Eles vieram com uma pesquisa científica que eles produziram internamente, que mostrava que anúncios que têm diversidade têm um rendimento melhor e movem ponteiro de venda na publicidade. Então, no final das contas, a pessoa vendia mais porque a publicidade dela tinha diversidade. E aí foi uma investigação grande que eles fizeram, tem esse paper que eles estão divulgando pelo mundo todo. Eles fizeram apresentações aqui em eventos no Brasil também, para divulgar isso, e o briefing todo era: a gente tem isso e a gente precisa mostrar para os nossos clientes que é o certo se fazer. Sim. Independente se você vai ganhar dinheiro ou não, mas por acaso você vai ganhar dinheiro também. E aí a gente... Como fazer isso num projeto para a América Latina? Sim. A gente tem muitas realidades, a gente sempre colocou, esse projeto precisa ser o mais interseccional possível. Sim. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, para começar o projeto, a gente fez um workshop de 2 dias com as clientes do Facebook, a gente e 6 especialistas. Então, tinha uma mulher especialista em raça, uma mulher especialista em classe, em sexualidade, em corpos dissidentes, e 2 especialistas de América Latina. Uma que a gente trouxe do México e outra que a gente trouxe da Argentina, até para ter uma visão né, de 2 extremos das Américas. E aí, a gente ficou junto esses 2 dias, usamos a nossa metodologia para desenhar esse projeto junto. Então, além da gente ter ouvido essas mulheres na experiência delas e coisas que a gente acha importante dentro da publicidade para discutir no aspecto de cada expertise delas, a gente construiu junto esse programa. Então, a gente construiu junto com o Facebook e a gente construiu junto com essas especialistas. Então, eu acredito que a gente chegou num modelo que ele tem ferramentas hoje já no ar que ajudam os clientes do Facebook a usarem melhor a plataforma e usarem melhor a diversidade, com menos viés,
com menos estereótipo e de uma forma que o retrato dessa representatividade seja o melhor possível. E esse projeto continua em andamento, a gente continua nele, a gente continua desenvolvendo coisas, a gente não é um trabalho que para, né? É um trabalho contínuo que a gente está fazendo, ele está crescendo dentro do Facebook e está virando... Ele está deixando de ser um programa para ser um always on dentro do Facebook, ele está até se desvinculando desse nome porque ele é uma propriedade do Facebook, e o Facebook acredita nisso, colocando isso embaixo do seu guarda-chuva do Facebook for Business. Então é um programa interessante e eu gosto porque é isso, ele está evoluindo, ele está continuando, ele entende que tudo que foi criado ano passado não é o suficiente, isso tem que ser criado tem que ser repensado sempre. É isso pegando um gancho nisso que tu fala, isso sempre me inquietou muito, porque tem falado-se muito sobre DNA de agência, mudar DNA, tem falado-se há muitos anos, né? Estão tentando há muito tempo mudar esse DNA. Mas isso que tu falou é um trabalho que ele tem que estar always on, ele tem que estar sempre funcionando. Isso não é parte do DNA de agência, entende? Então, tipo assim, esse tipo de mudança mega estrutural, uma agência nunca daria conta de um trampo desse tipo, porque, cara, eu terminei esse trampo aqui, eu fiz a minha campanhazinha, próximo job, próximo negócio que tá na fila aí, é meio que um ciclo meio vicioso de coisas. Não tem como, quer dizer, deve ter como, e eu talvez enxugando essas estruturas, mas romper isso. E aí eu vejo coisas ágeis, super frescas, que vêm de modelos como a 6510, modelos mais enxutos, que é óbvio que uma agência jamais daria conta, sabe? Porque, enfim, eu não sei. O DNA mesmo não funciona. A agência não daria conta. O meu problema com a agência, ela não dá conta porque isso é uma coisa que eu e a Thaís a gente fala, assim, nosso sonho é que a gente se torne obsoleta e que todo mundo tenha o poder de olhar para uma campanha como a gente olha, como tantas outras consultorias olham. Então, o ideal seria isso, que todo profissional de publicidade que chegue numa agência, ele entenda de diversidade, de representatividade, de respeito, entenda de pessoas, de antropologia, de sociologia, para poder fazer esse tipo de trabalho. Agora, não tem como entender, por mais que você entenda tudo isso, e eu conheço grandes pessoas que estão dentro de agências e que entendem de tudo isso, você não vai conseguir fazer isso em 2 dias. Você não vai conseguir fazer isso em 2 dias atendendo 6 clientes diferentes. Você não vai conseguir fazer tudo isso. E aí é um problema tanto da agência quanto de quem contrata a agência. Eu entendo a descrença do mercado com as agências. Porque elas trabalharam em cima disso. As pessoas que elas contratam, em maioria, não são pessoas aptas para esse trabalho, de fato. Sim. E para mudar isso, eles vão ter que ter um quase renascimento, né? Porque eu fico imaginando, eu vejo todos esses lugares que falam sobre mudar, e a gente tem metas, e a gente quer ter 50% de funcionários XPTO até tal ano. Tipo, quando você vai começar a demitir os homens brancos? É isso. Porque você vai ter que demitir, você não tem como contratar mais gente, provavelmente. Seria ótimo se tivesse. Você tem 100 funcionários, são todos... Porque hoje você olha para uma agência, tem 100 funcionários. Todos são brancos. Você quer ter metade de funcionários negros, você vai ter que contratar 100 pessoas. Ou você vai demitir 50. E tem custo para demitir 50 também, eu sei que tem. Então, eu não sou contra demitir os 50 e não sou contra contratar 100 pessoas negras. Quanto mais emprego, melhor, eu acho. Mas meu ponto é isso, assim, eu sei que a economia não tá lá essas coisas, as agências estão em crise, todos os modelos são complexos, a gente tem precarização do trabalho pra caramba, e eu acho que a gente faz parte disso. O resultado do nosso trabalho é fruto da precarização do trabalho da pessoa publicitária. E tu sente, eu sei que a gente tem movimento, tu falou alguns aí, a gente tem movimentos, o 2020, a gente tem o More Girls, tem coisas surgindo legais, assim, que a gente olha no horizonte e fala, puta, beleza, tem alguém tentando e tal, mas tu vê mudanças reais dos espaços que estão aí. Tipo, eu sei que a gente tá vendo coisas novas surgindo e que vão provocar mudanças, mas dos que estão aí, tem alguém fazendo, tipo assim, não, putz,
a gente tá revendo aqui e isso parece promissor partindo de eu dentro acho que tem mesmo. algumas coisas que são interessantes. O próprio 2020 eu acho muito legal e ali eu achei uma meta plausível. Não é uma meta de 30 anos, sabe? É uma meta plausível. Sim. É um tempo plausível. Eu acho interessante, eu acho que tem uma iniciativa da Wyden Kennedy também, eu esqueci o nome aqui, mas que é uma iniciativa interessante. Já encontrei essas pessoas, tanto do 2020 quanto dessa iniciativa da Wyden Kennedy, em outros lugares, e são pessoas incríveis que estão realmente sendo inseridas dentro do mercado de trabalho. O próprio trabalho que o More Girls vem fazendo, eu vejo que houve uma mudança nos últimos 4 ou 5 anos em termos de gênero na criação, mas está longe, está na metade do caminho. Era 10, hoje em dia tem 25, assim, fazendo força eles acharam esse número 25, eu acho que é 20. Mas chegou, mas precisa ser 50. Sim. Então ainda falta muito. A parte de raça, pra mim, é o principal problema hoje da publicidade. É ridículo, é ridículo. Qualquer agência que você entra, é ridículo. E aí tem outro porém. Tem alguns lugares que a gente sabe que estão quase lá, no quesito raça. Só que são lugares que a gente também sabe que o trabalho é muito precarizado, que é PJ, que o salário é pequeno, que o motivo que eles escolhem trabalhar com pessoas de alguns lugares é meio escuso, é complexo, assim. Então tem muita gente que tá fazendo, alguns pelos motivos certos, alguns pelos motivos errados, alguns de forma que eu realmente acredito que vai gerar mudança, que já tá gerando mudança, mas eu ainda não acho que alguém... Eu acho que o modelo, por exemplo, do 2020 é muito interessante, mas eu acho que agora ele tem que ter... Já tá chegando 2020, né? Imagino que eles vão ter uma outra meta a partir dali. Então, acho que é isso. A gente tá no caminho, mas são poucas as pessoas que realmente estão tentando pelos motivos certos e fazendo da forma correta. Ontem mesmo eu publiquei no meu Stories e esse é um outro gancho que eu queria puxar, de uma pesquisa que saiu no Meio Mensagem, eu acho, que 87% dos internautas brasileiros não falam inglês. Aí a gente tem a reportagem do Meio Mensagem ia por esse viés. A gente tem um estereótipo de publicitário que é a cada 3 linhas tem um termo em inglês. A cada restaurante que eu vou, eu preciso ir num super almoço de R$60 aqui e ali. Eu vejo a propaganda e aí tem 2 coisas aí. Me parece que tem um descolamento social da porta para dentro, assim, de qualquer espaço de trabalho em propaganda, da porta pra dentro, é um descolamento da realidade social. E aí, tem várias coisas que começam a acontecer, assim, do que eu enxergo, assim. Primeiro que essa galera que vem da periferia, que precisa trampar, que não sei o que, já vai sair lá atrás, frente ao aluninho que fez Miami Med School, sabe qual é? Aí, fora isso... uma coisa que me incomoda muito... Bom, esse é o primeiro ponto, mas outra coisa é... eu não quero com isso minimizar as outras pautas que são muito necessárias. A gente já falou sobre gênero, já falou sobre... Mas ainda tem... daqui onde eu tô enxergando, pelo menos, a gente fala muito pouco sobre um elitismo desse mercado. Sabe qual é? A publicidade é uma profissão de privilegiado. Então, tipo assim, é isso. Tipo assim, eu acho que eu tava falando com a Ju... esses dias, a Juliana Petman, que é minha orientadora, e ela me comentou assim, que ela ouviu essa frase de alguém, queria poder dar essas aspas aqui, não sei quem é, mas falou assim, ó, trampa em propaganda quem não precisa de dinheiro. Sim. Sabe? Do tipo assim, e aí a gente fala pouquíssimo sobre isso, mas a gente quer se valer dessas pautas de minorias, grupos minorizados, da periferia, pra poder gerar um valor de tipo, somos desconstruidões, e tem sabe o corte, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, isso é muito visível. Porque pra você entrar numa agência, o corte é SPM, Casper, Mackenzie, PUC. Todos são instituições particulares. Sim.
Não que a Universidade Pública de São Paulo não seja elitista também, né? Uhum. Pra você entrar numa USP da vida e fazer ECA, você provavelmente gastou muito dinheiro ao longo da vida. Óbvio que o sistema de cota suavizou, mas ainda não resolveu esse problema. Então a gente parte desse problema. E mesmo as pessoas que conseguem vencer esse obstáculo com muito custo, conseguem pagar uma faculdade particular, ou então fez, por exemplo, PUC ou qualquer uma dessas com a ajuda de ProUni e tudo mais, essa pessoa chega lá e, de fato, é difícil. A carga, o estresse mental que a gente provoca nessas pessoas, e por conta de classe social e de dinheiro, é muito grande, porque não é todo mundo que vai ter 60 reais, porque o VR não paga, né? Não então paga. Você não vai ter 60 reais pro almoço. Uma vez ou outra pode ser que você tenha, mas todo dia você não vai ter. Nem toda semana, provavelmente. Então isso gera um estresse emocional nessa pessoa que, claro que ela vai começar a produzir pior, provavelmente. Então tem todo... Eu não tenho dúvidas, assim, que esse é um problema da publicidade e é um problema difícil porque ele se perpetua, porque você acaba contratando de novo alguém que é parecido com você, alguém que viveu experiências parecidas com você, alguém que estudou na mesma faculdade que você, alguém que o seu amigo te indicou. E geralmente esse alguém é homem, é branco e estudou numa faculdade que custa 3 mil reais. Agora a gente tá se caminhando pro final, a gente precisa terminar um pouquinho melhor, né? Senão a galera nunca mais vai ouvir esse podcast, vai direto pra terapia e acabou. Me conta como é que é o modelo de remuneração da 6510 hoje. Porque a gente vem debatendo modelo de remuneração em agência, a gente já falou sobre BV há alguns anos aí. E aí, quando as consultorias chegam, isso que me interessa, quando as consultorias chegam, começa a fazer uma coisa que a agência não fazia antes, né? Que é botar preço em ideia. Cara, meu trabalho custa tanto. Interessa se você vai botar um caminhão de dinheiro, se isso vai ser só pra gerar o teu prêmio, o meu trabalho custa isso aqui. Quer, não quer. Eu quero saber como é e como é que vocês formataram e por que ele funciona pra vocês o modelo de remuneração da 6510. A 6510 trabalha de um jeito muito simples, que é basicamente, se eu estou fazendo esse serviço, você precisa pagar por esse serviço. É um ótimo modelo de remuneração, me pague. E a gente determina o preço. A gente não trabalha, pelo menos até hoje, a gente nunca trabalhou, por exemplo, entrando no risco ou ganhando uma porcentagem de alguma coisa. A gente trabalha sempre com um valor fixo pré-determinado. Então a gente parte assim, todas as pessoas da nossa rede que trabalham com a gente, elas são orçadas e o valor delas é colocado da forma como elas passaram pra gente. Se a gente percebe que tem uma discrepância e essa pessoa está pedindo pouco, a gente aumenta e avisa pra ela, óbvio, que a gente aumentou esse valor e a gente repassa assim pro cliente. Então também tem esse drive nosso. Massa. Mas a gente não inventa um valor para as pessoas, não. As pessoas dão o valor que elas têm e a gente apenas assimila esse valor para dentro do nosso orçamento e vai. Se tiver que dar desconto, o desconto é meu, não é dessa pessoa. E tem um limite para desconto, que é o que a gente fala, que a gente vai aí de 3%, no máximo 5%. Porque a partir daí já não é mais o desconto. É outra coisa, ou a gente vai rever escopo, ou a gente vai dar um desconto porque quer, porque isso não é desconto. Mas a gente não dá desconto porque a gente quer, já vi isso também. Então tem isso, e isso também foi uma coisa que a gente trabalhou muito quando... No começo a gente tinha muita dificuldade em precificar as coisas que a gente fazia. E aí, depois de alguns anos errando muitos orçamentos, pois duas criativas que não são nada de exatas e que não gostam muito de Excel, depois de errar bastante, a gente foi fazer uma mentoria financeira com a Denise Damiani, que é uma profissional consultora incrível, e ela auxilia mulheres empreendedoras. A gente foi fazer uma mentoria com ela e ela ensinou muita coisa pra gente sobre o funcionamento de consultorias, como precificar. E uma das coisas que ela falou que eu achei incrível, assim, foi: vocês precisam ver a percepção de valor que as pessoas têm sobre as coisas que vocês fazem. Então, uma das coisas mais simples que ela falou que você tem pra ver isso, pra você ver se você tá cobrando certo ou não, é você, por exemplo, fazer um formulário e você determina uma pergunta. Você descreve o seu serviço como um todo e você pergunta quanto você pagaria por isso. E você vai perguntar isso desde a sua mãe
que talvez não entenda nada de publicidade, como é o caso da minha. A minha também não. Até pra uma pessoa pessoas que já trabalharam com você, pessoas que vocês confiam, enfim. Uhum. E essas pessoas vão dar valores pra esses serviços. Então a gente pegou nossos 5 principais produtos, a gente descreveu e a gente perguntou. Você tem que perguntar no mínimo pra 20 pessoas. Uhum. E não interessa o que elas fazem. Você vai perguntar pra elas e elas vão te dizer. Tá. E aí, a partir disso, é incrível como várias pessoas completamente diferentes dizem números muito parecidos. Sério? Parece magia negra. Caraca. Parece magia negra. E aí, você tira os extremos e aí você trabalha com essa média. Que foda. E aí a gente foi ver... Quase tudo a gente estava cobrando mais ou menos a percepção de valor das pessoas. Uhum. Algumas, teve uma coisa que a gente estava cobrando muito errado, as pessoas percebiam um valor muito maior do que a gente estava cobrando. E teve algumas coisas também que a gente notou de learnings, assim, que por exemplo, homens veem um valor muito menor nas coisas que a gente faz do que mulheres. Caralho. E isso é um problema, porque a maioria das pessoas que comandam empresas são homens. Caralho. Então tem esse problema. É óbvio que o fato de a gente ser uma consultoria de mulheres seria meio óbvio achar que homem ia ver valor nisso. Eles não veem. Então isso é engraçado. Né? Pra dizer engraçado, porque eu sou muito otimista. Curioso. Bem curioso. Não sei por que isso acontece. Imagino que uma pessoa negra que oferece um serviço de uma consultoria sobre racismo e sobre negritude de forma geral também vai ter esse problema com pessoas brancas. Então você tem que também olhar esses vieses em cima das respostas quando você trabalha com uma coisa que mexe, né, com preconceitos e com coisas tão profundas da nossa sociedade. Puxar para um outro assunto rápido, a gente tá vendo uma mudança de interesse geracional e eu até falei isso em algum lugar sobre uma tríplice rejeição da propaganda, assim. Consumidor não quer ver propaganda, a gente tá com 40% da internet americana usando adblock. A gente tá vendo as marcas procurando alternativas às agências, vai achar consultoria, vai achar o creator, vai ir direto numa Vice, no Facebook, não sei o quê. E a gente tá vendo jovens não querendo trabalhar nesses modelos. Então, ninguém quer trabalhar, ninguém quer comprar isso e ninguém quer assistir isso. É uma parada bizarra. Sobre esse ponto de ninguém quer fazer isso, tu acha que é possível manter esse jovem que tá saindo... Tudo bem, a gente tem que fazer uma relativização que esse jovem pode estar vindo ou de uma universidade federal ou de uma universidade particular. Mas, assim, tu acha que é possível manter o interesse desse jovem por essa propaganda que a gente tem hoje no país? Eu acho que assim, no jovem privilegiado, esse para mim, esse interesse se mantém, tá? No jovem privilegiado de pouca consciência, digamos assim. Eu acho que esses interesses se mantêm. Eu não acho que a SPM tá passando dificuldade, sabe? Então, eu acho que nesse jovem, eu acho que o interesse se mantém. Eu acho que os jovens com mais consciência, tem alguns que estão saindo para o mercado de trabalho e não tem outro jeito, eles vão acabar indo para a agência por necessidade de trabalhar. E mesmo esses com necessidade de trabalhar, talvez eles já estejam pensando em outros modelos, outros lugares. Talvez seja um lugar de passagem. É só, assim, eu preciso desse emprego, eu preciso desse dinheiro, mas eu vou tentar construir outra coisa. Eu vou tentar construir a minha carreira aqui, para que daqui a pouco eu possa dar um salto para ir para fora de agência. Então, é um outro modelo. Sim. Mas eu ainda acho que existe... Apesar da gente não gostar de consumir propaganda, eu ainda acho que existe esse resquício aí da glamorização da publicidade. Um imaginário bem fora da realidade. Porque eu não sei onde é que eu vi... eu acho que foi no Twitter que começaram a levantar uma hashtag do se eu não fosse tal coisa, eu seria o quê?
né? E publicidade tava assim, tipo, se eu não fosse médico, eu ia ser publicitário. Ainda tem a gente vende pra fora uma mentira, assim, excelente, assim, a gente é muito bom em vender mentira. Sim. Porque ainda tem um imaginário de que, putz, é incrível ser publicitário, é uma vida massa, assim, né? Sim, e porque as publicidades que a gente segue, aí, né, acho que os publicitários que a gente segue, no final das contas, são os publicitários que venceram, né? Estão lá, estão ganhando bem. Acho que publicidade, quando você chega num nível... e aí é um lugar bem pra poucas pessoas, tá? Mas você chega nesse nível, você ganha um bom dinheiro comparado. Óbvio que tem 1000 problemas nesse dinheiro, a precarização existe, etc, etc, etc. Mas a pessoa que tá seguindo essa pessoa nas redes sociais, ela não tá vendo esse outro resto. Ela tá vendo aquela imagem idealizada ali, e aí você tá vendo uma pessoa que vai viajar pras Maldivas nas férias. Vai surfar no Havaí. Vai surfar no Havaí. Ela tem uma vida boa, ela mora em Pinheiros, ela frequenta bons restaurantes. Então ela a gente vende essa vida, né? Então acho que rola esse pensamento, tipo assim, eu vou chegar nesse lugar. As pessoas só não entendem qual que é o caminho, o quanto demora e a custa de que cada um chegou nesse lugar. Tem gente que é às custas de nada, tem gente que é às custas de quase tudo, inclusive saúde mental, que pra mim é o principal, além de saúde financeira, etc. Então eu acho que ainda rola uma idealização assim, das profissões. E na publicidade isso rola bastante, essa coisa de achar legal ficar comendo pizza de madrugada na agência. Eu ainda vejo hoje em dia muito menos também, acho que eu limpei um pouco das pessoas que eu sigo, mas ainda vejo gente compartilhando foto de pizza na agência, assim, e é tipo, gente, mas vocês estão achando isso bonito? Meu próximo ponto que eu vejo como uma pauta, além do ensino, além do elitismo do mercado, eu vejo como uma das pautas negligenciadas que a gente, há um tempo atrás, a gente começou a debater isso e essa pauta se amornou de um jeito bizarro, que é jornadas excessivas de trabalho nessa indústria, beleza? Então, assim, a minha pergunta é, quantas horas a Maria trabalha por dia? Ela tá no modelo ideal da vida dela e o que você vê dessa... esse resquício dessa glamorização de gente postando no Insta, putz, olha aqui, galera, difícil, 3 da manhã na agência aqui, sabe isso? Sim. Eu trabalho, minha meta é 8 é o máximo. Essa é a minha meta. É óbvio que, às vezes, por exemplo, nesse momento, a gente tá com vários projetos. Eu e a Thaís, a gente se divide. Então, tem projetos que eu lidero, tem projetos que ela lidera, e por aí vai. Nesse momento, a gente tá com uma carga de projetos muito grande. E eles foram feitos para não ficarem todos juntos, mas acabou que chega um momento que tem algumas decisões que estão tendo que ser tomadas, então a gente tá num corre-corre maior do que a média. Então, nesses últimos dias eu tenho trabalhado um pouco mais que 8 horas e meu corpo está sentindo, tá horrível. Imagina. Não é uma coisa que eu gosto. Mas também não são 12, tá? Não são 14, é longe disso. É tipo de 8 a 10 no máximo e depois eu me recuso, assim. E é uma coisa que eu e a Thaís, a gente tem muito tranquila entre a gente, que chega uma hora que eu tipo, cara, para. Hoje você foi demais, me dá aqui, mesmo que não seja o meu projeto, é uma coisa que eu tô... Tudo nós duas estamos por dentro. Então é uma coisa tipo, cara, sério, vai dormir, você tá cansada, não dá, tudo bem. Então a gente também tem esse cuidado uma com a outra e com as pessoas que trabalham com a gente, de chegar e falar, olha, tem uma reunião agora, mas não vai descansar. Porque você tá cansada, desse jeito não vai render, a gente te conta, vai ficar tudo bem, você não vai perder nada por causa disso. Então tem esse cuidado, assim, que a gente tem de tentar também olhar umas pras outras pra ninguém ficar sobrecarregada e quando alguém estiver sobrecarregada a gente tirar esse sobrepeso. Pra mim o mundo ideal é trabalhar entre 6 e 8. Eu consegui parar pra fazer meu almoço tranquila na minha casa. Eu prefiro trabalhar, tem gente que não rende muito bem em casa, eu rendo muito bem em casa. Quando a gente faz reuniões, a gente rende muito bem também, a gente vai uma pra casa da outra, mas chega uma hora que tem que botar a mão na massa mesmo, eu preciso tá num lugar que eu posso botar meu fone de ouvido e, tipo, fazer o que é a minha parte sozinha, né? Fazer ela, assim. Então, eu gosto disso, desse sistema.
Mas acho que os momentos em grupo, eles precisam existir e eles precisam ser muito produtivos. Então a gente tem muito método, quando a gente faz workshop e tudo mais, é tudo para render o máximo possível, para a coisa não ficar solta, para que a gente realmente resolva as coisas no final. Não pode ser um workshop que no final não chegue. Não existe esse workshop. Tem que chegar, tem que ser naquele tempo. Então isso a gente tem tudo muito bem determinado. Assim. Legal. Transformações importantes. É óbvio que eu não queria especificamente falar contigo só sobre representatividade. Eu sei que a gente acaba falando sobre isso porque é o teu dia a dia, né? Mas assim, eu queria falar sobre negócios, especialmente contigo. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso e eu queria te fazer uma pergunta muito importante pra mim, assim, desde que vocês começaram a 6510. Vocês conseguem olhar pra trás, assim, felizes e tipo... Putz, os avanços que a gente tá tendo, a gente é parte disso e a gente tá feliz com os avanços que a gente tá vendo na propaganda? Eu não sei, eu acho que é trabalho. Eu acho que não é questão de ficar eu fico feliz, eu acho que a gente tá errando muito menos do que 5 anos atrás. Eu acho que a gente tá sendo um pouco menos ofensivo, mas a gente tá longe do ideal. Eu acho que é evolução, eu acho que é constante, a gente tem que estar sempre tentando melhorar o nosso trabalho. Eu acho que a publicidade como um todo, ela nasce de um jeito que é uma profissão, no final das contas, se a gente olhar as origens todas, todo esse universo capitalismo, que é isso, a gente vive nesse universo, mas se alguém tiver uma outra solução e quiser me contar, eu tô super disposta a ouvir pra gente mudar. Então a gente nasce a serviço disso. Então, pra mim, a gente causa problemas para além só do consumo. Então, esse é o meu principal ponto. A gente causa muitos problemas de consumo e a gente causa problemas para além de consumo. Então, esse, pra mim, é o principal viés da propaganda. A gente tá tentando mudar esses side effects, que é todas as coisas que envolvem diversidade, representatividade e tudo mais. Mas, mesmo que a gente resolva esses problemas, que eu duvido que a gente vai chegar nesse momento um dia, vai demorar muito. Não sei se eu vou estar viva pra ver. A gente vai ter 1000 outros relacionados a consumo, né? E esses problemas relacionados ao consumo, pra mim, eles são igualmente importantes porque a gente tá chegando num esgotamento do mundo que a gente vive. Então, eu acho que eu fico feliz da gente ter melhorado, mas eu acho que a gente tá, assim, nossa, tem tanta coisa pra gente fazer que ainda não dá pra olhar pra isso e falar assim, nossa, que lugar bom que a gente chegou. Eu não consigo ter essa sensação, sabe? Eu fico feliz, eu olho pro trabalho e eu realmente... Eu e a Thaís, a gente fala assim, às vezes a gente não pra comemorar algumas coisas que a gente conseguiu que são importantes. Então eu olho e falo, eu fico orgulhosa de algumas coisas que eu fiz, outras nem tanto. Acho que a gente caminhou e a gente evoluiu. Mas eu não sei... Eu não tenho essa sensação de olhar pra isso, tipo assim, nossa, que felicidade, chegamos a um lugar ideal. Acho que a gente tá muito longe disso, assim. Mas pelo menos já não me causa tanto amargor, tanto problema, quanto causava antes, causa um pouquinho menos. Mas eu acho que a gente tem um caminho. Eu não acho que... E não falo isso de um jeito pessimista, tá? Eu acho que é trabalho. Eu acho que o trabalho tá sempre em evolução. Nosso sentido em qualquer trabalho, não só publicidade... É isso, é de estar construindo. A gente nunca vai ter terminado de construir o nosso predinho pra olhar pra ele e falar, o nosso predinho tá lindo agora. Então, acho que o nosso prédio é muito alto. E vai demorar muito pra gente botar o último tijolo, assim, olhar pra ele e falar coisas. Legal. Então, acho que não é um trabalho objetivo, né, de construção, tem começo, meio e fim. Então, dá pra olhar isso de campanha em campanha, mas não dá pra olhar isso de... acho que de uma forma no geral, assim, quando você olha, você fala assim, melhorou, tá legal, mas eu ainda não consigo ter essa sensação tão forte, mas não longe de mim de ser uma sensação pessimista. Claro. Acho que já é uma sensação boa, mas é trabalho. Me indica um arroba. Vamos lá, esse momento é o momento Me Indica um Arroba. Eu pensei esse podcast para criar uma rede de pessoas legais que estão repensando a propaganda,
o seu emprego, o seu cargo, o seu crachá, a sua situação. Então, eu quero ouvir dessas pessoas que estão aqui comigo, pessoas legais pra gente seguir, e no final, não sei quantos episódios esse podcast vai ter, não sei quanto tempo eu vou ter de energia pra isso, mas eu quero ter uma lista de pessoas legais pra dar uma refrescada e poder parar de seguir essas figurinhas que eu seguia na propaganda. Então, eu queria convidar a Maria a falar os 3 arrobas delas aí, ou quantos você quiser também, de pessoas que você acha legal seguir. Acho que a primeira que me veio à cabeça foi a Clarisa Rosa. Clarisa é publicitária do Rio. Ela tem uma produtora que chama Jacaré Moda. A arroba dela é Clarisa Rosa, ou Clarisa com Z, Rosa com S, tudo junto. Eu acho muito legal o trabalho que a Clarisa faz. Ela é uma pessoa incrível, que entende muito de publicidade, de moda, de identidade visual. Acho que o trabalho que a própria Jacaré também recomendo vocês seguirem, que faz realmente um trabalho muito bonito, desde a formação de profissionais da favela, da periferia do Rio de Janeiro, até o trabalho final de realmente produzir conteúdo, produzir filmes, produzir fotos. Então é um trabalho bem bonito, que eu acho que ajuda muito a gente ter a descolonizar o nosso olhar também. Então, acho importante. Nesse viés de descolonizar o olhar também, eu indico a Ellen Salomão. Nossa. Tem o arroba L Salomão, é o Ellen sem N, Salomão. A Ellen é fotógrafa de Salvador. Ela também é uma pessoa incrível, que tem um olhar, pra mim, dos mais bonitos, assim, das coisas que eu mais gosto de olhar mesmo. Essas são as coisas que a Ellen faz. Ela que faz as fotos institucionais de vocês, não? Ela trabalhou com a gente no Mulheres Invisíveis, fez uma das fotos da Mulheres Invisíveis. Massa. E agora a gente tá com um novo projeto com ela também, mas ainda não posso falar sobre ele. Massa. Então, ela é uma pessoa que eu acho muito incrível, e ela é uma pessoa também, ela tem um outro perfil, além do perfil de foto, que chama Visionária da Quebrada. Massa. Que ela é uma mina da Quebrada de Salvador, e é muito legal essa visão que ela tem, e ela é poeta, então eu gosto muito de como ela mostra esse dia a dia dela nas imagens dela, e eu acho que é muito importante pra gente realmente descolonizar esse nosso olhar, assim, que é tão branco, que é tão classicista, né? Então, acho que é importante. Eu gosto muito tem uma pessoa também, a Yuri trabalha no Facebook, ela é do Creative Shop do Facebook de São Paulo, Yuri Mussoli. É Yuri com Y no começo, e o Mussoli tem 2 S e Y no final também. Nossa. A Yuri, acho legal que ela faz um trabalho de curadoria, assim, de pessoas no Instagram, então ela tá sempre postando imagens de outros perfis, e eu acho muito legal, assim, me alimenta bastante, assim, das pessoas que eu quero seguir, e me ajuda a pensar muito. E o último que eu gosto muito, assim, que me ajuda muito a refletir sobre a internet, é o Instagram da Content, que é content.você, da Dani Arraes com a Luísa Vol, porque eu acho muito legal as discussões que elas levantam, que eu acho que pode ser sobre publicidade, pode não ser, mas é a nossa relação de consumo com a internet, e às vezes não só com a internet, a relação de consumo de conteúdo, né? Então elas me botam muito para pensar nessas ansiedades que acho que a publicidade provoca na gente, o consumo provoca na gente, as redes sociais provocam na gente, e eu acho que isso é legal pra gente pensar e levar para o nosso trabalho, para que o nosso trabalho não seja fruto dessas coisas nessas pessoas, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado com a saúde mental das pessoas, e eu acho que entender como que esses gatilhos funcionam, discutir sobre isso é muito importante para que a gente não fique reproduzindo eles na forma como a gente comunica as coisas que a gente faz. Legal, muito, 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 muito obrigado, Maria. Já sigo essas pessoas que tu falou, vou colocá-las na lista, deixá-la disponível pra galera. Conforme a gente for andando, eu vou tentar falar com essas pessoas que tu falou também, pra trazê-las aqui e ver a opinião delas sobre a propaganda. Muito obrigado, valeu demais mesmo. Nada, obrigada a você, adorei participar, adoro esse tipo de conversa, como eu falei no começo, acho muito bom pra gente crescer e às vezes pensar até sobre as coisas que a gente tá pensando, sabe? Sim. É bom botar essas coisas pra fora, que a gente se ouve de novo também e reflete, às vezes muda, melhora. E queria também deixar o espaço para quem estiver ouvindo também seguir a 6510, @6510, tudo escrito por extenso. A gente gosta muito de conversar por lá também,
A gente não tá sempre postando muitas coisas, mas às vezes a gente posta e a gente sempre responde as pessoas que conversam com a gente. Então, quem quiser conversar com a gente, continuar essa conversa, falar qualquer coisa lá, eu tô por lá, tanto pela 6510 ou na minha conta pessoal, @mariam_guimarães. Então, é isso, tô super aberta a discutir com quem concorda, com quem discorda. E é isso, obrigada de novo pelo convite, adorei. Massa, valeu, obrigadão. E é isso, podcast. Eu falei com a Maria por 1h30. Foi um papo incrível e, como você pode perceber, não tá ele inteiro aqui. E agora você vai ter que fazer uma escolha, se você é do time que reclama que o podcast é longo demais ou manda mais que tá pouco. E sabe, então, o que você precisa fazer para receber o papo inteiro com a Maria na íntegra? Pagar um plano de assinatura? Assinar um crowdfunding? Botar o seu cartão de crédito em algum lugar? Não. Você só precisa me chamar nas redes sociais, dar um feedback sobre propaganda não é só isso aí, que eu te mando por e-mail o papo inteirinho, sem corte. Esse projeto ele tem zero interesse em lucro, mas muito interesse em trocar ideia, então chama lá. Eu sou o Lucas Schuch nas redes sociais. O Schuch é fácil, é SCHUCH. Até o próximo episódio, eu conto no Instagram com quem que vai ser o próximo papo.